Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro De Mim para o Mundo, do Bruno Carramães. Então, vem comigo. Então, pessoal, o livro de hoje é com muito orgulho que eu venho apresentar ele para vocês, tá? Esse livro é escrito pelo Bruno Carramães, ele é meu primo. E assim, eu fico muito feliz de poder apresentar esse livro para vocês. A experiência foi maravilhosa. Esse livro é um compilado de textos, tá? Que ele escreveu ao longo de um período aí de alguns anos. E tem textos muito positivos, textos que vão botar para fora aquilo que ele estava sentindo na hora. A experiência de ler o livro é muito inspiradora e ela mexe também com as suas emoções, mexe com o que está dentro de você, com aquilo que às vezes você nem sabia que você sentia e que você não tinha palavras às vezes para nomear. E ele me ajudou bastante a entender também algumas coisas que sobre mim que eu, né, estava precisando entender. E esse livro foi escrito como um processo de catarse para ele. Ele foi escrevendo vários textos ao longo de um período um pouco conturbado da vida dele. E isso eu estou comentando porque ele coloca logo na primeira. Logo na página 2 aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Logo na página 2 ele escreve uma apresentação no qual ele explica o momento da vida dele no qual ele escreveu esses textos, tá? E assim, é muito inspirador esse livro, muito inspirador. Começar pela capa, se você analisar, né, tem uma pessoa aqui e está entrando várias coisas, né, para a cabeça dessa pessoa. Tem inspiração, inquietação, medo, força, amor, insegurança, desespero, liberdade, realidade e uma palavra só que tá indo ao contrário, que é paz, tá vendo? Então, assim, essa capa, ela já diz muita coisa sobre o que você vai encontrar nesse livro, tá? Então, assim, a experiência de ler foi muito rica, principalmente quando você conhece o autor do livro. Eu vou mostrar aqui, ó, passar algumas páginas para vocês terem noção. Então, assim, olha, o livro, ele vem assim, deixa eu mudar. Tem texto, tá? Então, assim, os textos são bem curtinhos, mas igualmente inspiradores. Então, eu vou ler para vocês a apresentação, porque eu acho que ninguém melhor para apresentar a obra do que o próprio autor. Então, eu vou ler a apresentação que o próprio autor do livro escreveu aqui para vocês, tá bom? Começa assim. Esse livro não foi escrito só com palavras, foi escrito com mente, corpo e espírito. Minha alma está nele. Dei tudo de mim em todos esses textos e, por enquanto, isso é o que posso oferecer para o mundo. Desde que descobri que estava doente, comecei a escrever para pôr para fora palavras que eu não conseguia dizer. Eu não sou um ser tão verbal assim. Eu sinto muito mais do que falo. A esquizofrenia me pegou de surpresa, despreparado. E é disso que se trata esse livro que tens em tuas mãos. Um jovem com uma mente não tão saudável, lutando dia a dia para sobreviver. No começo foi duro, muito difícil, mas depois fui aprendendo a lidar comigo mesmo. Por isso, espero que a leitura desse livro seja feita baseada nesse pequeno detalhe, um jovem doente lutando para sobreviver. E o mais incrível de tudo isso é que sobrevivi até o dia de hoje para juntar todos os meus textos e formar esse livro, o qual eu aprendi a amar desde as primeiras palavras que foram escritas. Não posso deixar de falar também que essa é a realização de um sonho de um jovem que busca nas palavras o seu refúgio. Boa leitura! Então, assim, gente, é uma abertura muito bonita e muito pessoal, mas ao mesmo tempo, de uma certa forma, todos nós sentimos um pouco isso, todos nós sentimos que a gente precisa se encontrar. Todos nós, em alguns momentos da vida, nos sentimos perdidos, nos sentimos sem liberdade, nos sentimos angustiados. Então, aqui no livro você vai encontrar textos que vão te ajudar a nomear esses sentimentos que às vezes você nem sabe, né, o que que é, que você sente aquele negócio. A gente tem muito de falar assim, eu tô sentindo um negócio esquisito, mas às vezes não sabe o que que é. E essa apresentação também vai muito de encontro com a biblioterapia, né, que é um curso que eu fiz ano passado, que é usar a leitura como ferramenta terapêutica, mas um dos processos da biblioterapia é o que você faz depois que você lê.
você tem que botar aquilo para fora. Você lê para entender, a leitura desencadeia um processo em você e aí depois você tem que botar aquilo para fora. E uma das formas de botar aquilo que você está sentindo para fora é escrevendo, que é exatamente o que o Bruno fez. Ele foi escrevendo o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo, o que estava passando com ele, e com isso ele foi passando pelo processo terapêutico, né, e evoluindo e tendo mais força para continuar. E assim, pessoal, o fato de eu estar gravando esse vídeo falando do livro dele não implica em questões de falar alguma coisa publicamente que não é minha, mas hoje o Bruno, ele, né, o autor do livro, ele fala muito abertamente sobre isso. Ele tem também um canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá conferir os vídeos dele, no qual justamente ele criou o canal para poder falar sobre as experiências dele com a esquizofrenia, como que é o dia a dia, como levar uma vida, né, normal. Porque a verdade é que, independente da sua realidade, todos nós, como seres humanos, passamos por momentos felizes e momentos tristes, né? Todo mundo tem seus altos e baixos na vida. Então, falar abertamente sobre isso hoje é ok, né? Falar abertamente sobre isso. Ele tem um canal no qual ele fala sobre isso. E o livro também é uma outra maneira pública, né? De falar sobre o assunto e de falar das experiências. E muita coisa que tá aqui, gente, tem muito a ver com a nossa vida, né? Não é longe da nossa realidade. E embasando isso que eu estou falando, eu vou ler dois textos aqui que eu acho que calham muito, dois dos meus textos preferidos, tá? Porque tem muito texto aqui, não dá para ler todos. Para você adquirir esse livro, vai lá no canal do Bruno ou vai no Instagram dele, eu vou deixar aqui o Instagram dele também, para você entrar em contato com ele e ver como você pode adquirir, tá? A produção desse livro foi com a editora Progresso, mas quem fez foi uma iniciativa privada, foi ele mesmo que tomou a iniciativa de fazer o livro, de contratar a editora, então foi uma iniciativa independente. Tá? O livro, ele é um livro independente. Então, se você mora em Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, aqui na região, entre em contato com ele direitinho que vocês vão saber mais informações sobre como conseguir o livro. E agora os textos, né, como eu estava falando, que eu gostaria de ler para vocês, tem muito a ver com esse momento que nós estamos passando. Hoje é dia 9 de abril de 2020, e a gente está passando ainda pelo nosso isolamento social, né, as coisas devido essa pandemia que tem no mundo estão ainda ocorrendo e de uma certa forma a gente está sem liberdade de ir e vir. Hoje, a nossa falta de liberdade de ir e vir é para salvar vidas, né? Mas de alguma forma isso afeta a gente. Afeta o fato de você não ter liberdade de visitar os seus pais, se você tem, né, se seus pais já são mais de idade. Afeta até no fato de você, às vezes, ter que ficar em casa e não ir trabalhar. Então, a gente está num momento mundial de liberdade cerceada. Então, eu vou ler aqui dois textos que eu gostei muito, que falam sobre a liberdade. O primeiro texto se chama Doce Liberdade. Ele começa assim: hoje me entrego ao meu desejo de viver. Antes dominado por mim mesmo, rei do meu próprio mundo, entregue diretamente às pausas que a mim confiei sobre o que é viver, vou vagarosamente me rendendo a este desejo. Agora estou contente em saber que no dia de hoje basta apenas este meu eu. Deveras, o meu eu que sobreviveu ao ontem já não se sabe se amanhã resistirá. Ao partir meu coração em dois, eu descobri o desejo de viver. E agora já não sou mais só eu, e sim eu e meus outros eus do passado, relutando em deter o hoje em minhas mãos. Sou feito de lembranças, sou feito de desejos, feito parcialmente de medos e incertezas, coisas essas que me fazem levantar da cama neste dia. Eu me movo a partir delas, esperando que elas reguem o jardim secreto em meu coração. Das vezes em que contei, das vezes que senti, o hoje já se foi e se tornou ontem, e agora são coisas do passado.
E então eu mergulho, me entrego aos desejos vindouros, desejos esses que me fazem querer caminhar neste dia. E hoje você faz meu coração balançar, querida. A ti eu me rendo, deslumbrado com meus olhos trêmulos, que só fazem a minha pessoa querer te desejar cada vez mais, doce liberdade. O amanhã não nos pertence, mas eu vivo como se já soubesse o que irá acontecer. Vaidade, pura insanidade, mas meus olhos já estão em ti, ó minha doce liberdade. Que lindo, né? Muito lindo esse texto, Doce Liberdade. E que reflete um pouco esse sentimento. O amanhã já não nos pertence. E eu até marquei essa partezinha aqui do final. O amanhã não nos pertence, mas eu vivo como se já soubesse o que irá acontecer. Vaidade, pura insanidade, mas meus olhos já estão em ti, ó minha doce liberdade. Então a gente tem que viver o hoje, né? Sabendo que o amanhã não tem como a gente controlar, mas esperando que a liberdade vai vir, né? E outro texto no finalzinho do livro que se chama Libertação, e ele começa assim: todo dia é dia de libertar-se, tirar da mente tudo aquilo que não lhe serve em nada e buscar novos caminhos. Desapegue-se dos maus hábitos e tire de cima de seus ombros aquele grande fardo que você carrega sozinho. Compartilhe sentimentos bons. Nada se perde totalmente e tudo se recicla. Permita-se viver. Esse é o textozinho da página 50. É um texto curto que diz muito, né, em poucas palavras. Gente, então, eu amei esse livro, tenho um carinho imenso, tá, por esse livro. É um dos livros, assim, que vai ficar protegidinho ali na minha estante, que eu vou guardar com muito, muito, muito carinho. E que a experiência de ler foi muito gratificante em saber cada vez mais o poder que as palavras têm, né? Tanto para você que é leitor, o poder que as palavras têm quando a gente lê, e também o poder que as palavras têm quando a gente escreve, o poder da escrita, de botar para fora aquilo que a gente estava pensando e que muitas das vezes, quase todas as vezes, viram preciosidades como esse livro, sabe? Que para mim é uma preciosidade. Então, confere lá na descrição do vídeo, né, as informações sobre o autor. E se você quiser adquirir, entre em contato com ele, que vale muito, muito a pena. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dessa dica de leitura, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, tá? Pode compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você quiser, porque isso me ajuda também. Se inscrever no canal me ajuda. E é isso aí, nós vamos continuar conversando sobre leitura, sobre livro aqui no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!